Uma das evidências mais claras que revelam a legitimidade da comunhão que uma pessoa tem com Deus é o seu palavreado, é o conteúdo das suas conversas, são as palavras que saem da sua boca. É sobre isso que estaremos considerando na devocional de hoje, que está dentro do contexto do capítulo 4 da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, o mesmo trecho que usamos em alguns dos nossos encontros anteriores mais recentes, que trata da transformação radical que deve caracterizar a conduta de vida daqueles que já experimentaram o poder da graça e misericórdia de Deus em suas vidas. É na segunda metade do capítulo que Paulo passa a tratar especificamente do tipo de comportamento que aqueles que ele chama de filhos da luz devem cultivar para que pouco a pouco venham a refletir a luz que já resplandeceu sobre eles. Paulo fala sobre isso usando uma figura de linguagem que nos faz pensar numa troca de roupa, de vestimenta. Ele diz o seguinte: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se da velha natureza, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se da natureza, da nova natureza, criada para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. E dentre as diversas práticas da nova natureza listadas por Paulo, hoje vamos focalizar nossa atenção no que está no verso 29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. O Senhor Jesus deixou bem claro que a qualidade das palavras que saem da nossa boca, a qualidade das nossas conversações com as pessoas, está diretamente conectada com a condição moral do nosso ser interior, isto é, com os valores e princípios morais em que a nossa vida está alicerçada. Ouça o que certa vez o Senhor Jesus disse para uma multidão que o seguia, de acordo com o Evangelho de Mateus, capítulo 15. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam. O que entra pela boca não torna o ser humano impuro, mas o que sai da sua boca, isto o torna impuro. Jesus estava esclarecendo que os sacrifícios cerimoniais que serviam para torná-los de certa forma limpos, descontaminados, puros, para que assim pudessem prestar culto a Deus conforme a cultura judaica, não era o que mais importava. Jesus estava ressaltando que a contaminação que precisamos mais temer é a contaminação que é própria do nosso coração, porque a contaminação externa pode ser tratada com a prática de certas cerimônias. Todavia, a contaminação moral do nosso ser interior, ela corrompe a nossa alma. E complementando essa ideia, no livro de Provérbios está escrito o seguinte: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende a sua vida. Isso significa que os princípios e valores de moralidade da natureza humana são o nosso maior problema. É a respeito disso que o apóstolo Paulo estava exortando os cristãos de Éfeso para que eles se despissem, abandonassem a velha natureza e se revestissem da nova natureza, do novo modo de viver com base na graça de Deus. Portanto, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Um pouco mais adiante, no capítulo 5, Paulo também diz: não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. Alguma vez, quando você era criança, seus pais ameaçaram lavar a sua boca com sabão por causa de alguma palavra ou expressão que você falou? E talvez você nem fazia ideia da razão pela qual aquela ameaça estava sendo feita. Você estava apenas repetindo o que seus amigos da vizinhança e da escola costumavam dizer quando estavam brincando ou brigando, né? O fato é que nossas palavras são capazes de agredir, machucar outras pessoas. Nossas palavras podem ser maldosas, maliciosas, podem comunicar indiferença, ausência de compaixão, ausência de respeito. Elas podem expressar ódio, crueldade.
Elas podem produzir discórdia, desesperança. E a exortação do apóstolo Paulo aos cristãos que moravam em Éfeso foi para que nem sequer uma palavra torpe fosse verbalizada. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Torpe é uma das traduções da palavra originalmente usada por Paulo, a palavra sapros. Essa é a tradução da Bíblia NVI, Nova Versão Internacional, que normalmente usamos, e ela é sinônimo de repugnante, nojenta. A nova tradução Almeida atualizada traduziu como suja. Na tradução em inglês do King James, é traduzida como corrupta. E tem uma outra tradução que diz insalubre, ou doentia. É uma palavra que aparece somente em 2 contextos do Novo Testamento. Nesse aqui de Efésios, e na vez em que Jesus se referiu a uma fruta que era ruim, estragada. Toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Esse termo usado por Jesus para qualificar o fruto ruim é o mesmo usado por Paulo aqui em Efésios, no versículo 29. E sugere a ideia de ser algo torpe, sujo, corroído, estragado, insalubre. Então podemos deduzir que, ao dizer nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, Paulo estava definitivamente se referindo a um tipo de linguajar palavreado que é nocivo, que é semelhante a algo estragado, que não promove saúde e bem-estar. Um palavreado que é semelhante a comer uma comida estragada, contaminada. Certamente era algo que devia ser removido, um linguajar que os cristãos deveriam abandonar porque é característico de uma mentalidade imoral. E com isso Paulo estava ressaltando a mudança radical introduzida pela nova vida em Cristo, que deveria se manifestar através da nossa comunicação verbal, cultivar um linguajar radicalmente diferente daqueles que ainda não conhecem e não experimentaram da graça de Deus em suas vidas. Se entendemos dessa forma, não ficaremos surpresos com o que Paulo diz logo em seguida, porque a gente poderia pensar que depois de ter feito essa exortação, ele passaria a dar exemplos de palavras e expressões que fossem apropriadas, sugerindo uma reforma no vocabulário, substituindo o palavreado desrespeitoso por palavreado afetuoso, gentil, substituindo um palavreado vulgar, indecente, por um de honra, que dignifica. Mas não foi isso que Paulo fez. Ao invés de dar exemplos do que é um palavreado novo, um linguajar que é limpo e saudável, por assim dizer, Paulo propõe uma nova maneira de pensar, uma nova lógica de raciocínio que iria motivá-los a fazerem uso de um palavreado com excelência, que dignifica a vida das pessoas. Em vez de dizer parem de falar tal e tal palavras, tal e tal expressões, Paulo queria que eles se importassem com a fonte interna, geradora das suas palavras, renovando suas mentes e assim mudando a maneira de falar. Ou seja, cultivar um palavreado que possa ser útil para edificar a vida das pessoas, conforme a necessidade delas. Portanto, a questão não é apenas parar de falar grosserias e vulgaridades. A questão é querer que a nossa boca, o nosso linguajar, se torne um veículo da graça de Deus para quem precisa ouvir a graça de Deus. Agora, observe algo interessante que Paulo faz neste verso 29. Assim como o que mais importa numa planta é a sua raiz, a parte interna da planta, e não os frutos, por ela ser a fonte geradora dos frutos, Paulo muda a perspectiva externa, isto é, as palavras que verbalizamos, para uma perspectiva interna, para a fonte geradora das nossas palavras. Paulo estava se importando mais com a condição do nosso ser interior, porque é de onde procedem as nossas palavras. Aquela musiquinha que eu aprendi quando eu era criança, na escola dominical, estava certa a mensagem que ela transmitia. O sabão lava o meu rostinho, lava o meu pezinho, lava a minha mão, mas Jesus, para me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Ou seja, o abandono de palavras torpes deve ser motivado pela presença ativa da graça e misericórdia de Deus na nossa vida. Isso é o que importa. É assim que nossas palavras serão úteis para edificar, encorajar,
fortalecer, trazer esperança, impactar e infundir a graça na vida das pessoas ao nosso redor. E aqui nesse verso 29, Paulo estava repetindo a mesma forma de se expressar que ele usou no verso anterior ao falar da motivação que devemos ter para trabalhar, verso 28. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo algo útil com as mãos. E aí, observe como ele faz a mudança de fruto para a raiz, isto é, da perspectiva externa de trabalhar com as mãos para a perspectiva interna da motivação pela qual se deve trabalhar, dizendo, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Em outras palavras, ser cristão não é apenas trabalhar honestamente para sustentar a sua vida, a vida da sua família. Não. O cristão deve trabalhar para que possa ser generoso e venha a compartilhar com aqueles que estão passando necessidade. Isto é, fazer com que a sua profissão seja também um display, uma amostra da graça de Deus. Não é comum encontrar pessoas que encaram o trabalho e o salário dessa forma, não é? Mas então, é a mesma mudança de perspectiva que Paulo está fazendo aqui no verso 29. Ser cristão não é apenas abandonar um palavreado sujo, nocivo, obsceno. Não. É verbalizar palavras que edificam, que trazem ânimo, que inspiram e enobrecem a vida daqueles que estão nos ouvindo. Palavreado que concede graça aos que ouvem. Tanto a nossa vida profissional quanto o nosso linguajar deve ser um display da graça de Deus. Será que é assim que nós falamos com os nossos familiares, nosso cônjuge, nossos filhos, nossos vizinhos, nossos companheiros de trabalho? Será que temos consciência dessa abrangência e alcance que a nossa fé deve ter? A nossa natureza humana corrompida, que é capaz de usar um palavreado que expressa ódio, ressentimento, vulgaridade, rebeldia, obscenidade e tantas outras coisas, ela tem sido coberta pela graça de Deus. E sabe o que foi que a graça de Deus fez para garantir que essa transformação iniciasse e gradativamente continuasse em andamento? Observe o que Paulo escreveu logo em seguida, no verso 30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Deus, por sua graça, fez brotar uma nova natureza em nós, que Jesus chamou de nascer do alto, na conversa que ele teve com Nicodemo, nascer de novo, né? Para que assim o Espírito Santo pudesse vir fazer morada em nós e pouco a pouco estar efetivando a transformação do nosso ser interior. E eu entendo que dentro do contexto deste capítulo, de estarmos nos revestindo da nova natureza criada por Deus, não entristeçam o Espírito Santo significa não sirvam de obstáculo para o que Deus quer fazer com a sua vida. Cultivem um palavreado, um linguajar que é coerente com a presença do Espírito Santo que habita em vocês, que, aliás, é quem torna possível que a nossa conversação seja edificante, seja um instrumento da graça de Deus. A meu ver, esta é uma das verdades mais extraordinárias da mensagem do Evangelho, que os seguidores de Jesus têm o privilégio de anunciar ao mundo. Deus quer que sejamos emissários da sua graça e misericórdia. Vocês se lembram de quais foram as primeiras palavras que Jesus pronunciou aos seus discípulos depois de ter ressuscitado, quando ele apareceu de repente diante deles no lugar onde eles estavam reunidos, inconformados com a morte de Jesus? De acordo com o registro do Evangelho de João, Jesus disse: "Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio." Jesus estava dizendo: eu quero que vocês sejam emissários, mensageiros da graça e misericórdia de Deus, assim como eu sou. E em seguida Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo, que os tornaria capazes de cumprir aquela missão. Eu gosto de usar as palavras graça e misericórdia juntas, porque elas possuem significados que se completam perfeitamente. Quando se fala de uma, necessariamente está se falando da outra. Graça tem o sentido de que Deus nos dá o que não merecemos, né? Enquanto que misericórdia tem o sentido de que Deus deixa de nos dar o que nós merecemos.
No Velho Testamento, logo depois que o rei Davi foi confrontado pelo profeta Natã a respeito dele ter cometido adultério com Batseba, Davi iniciou a sua oração de arrependimento, dizendo: Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Por tua graça, apaga as minhas transgressões. Davi pediu por graça e misericórdia, que Deus lhe concedesse o que ele não merecia, deixando de conceder o que ele merecia. Graça e misericórdia são necessidades fundamentais para a vida cristã. No significado dessas palavras está embutido o sentido de resgate, de libertação. Está embutido o sentido de socorrer alguém que é incapaz de socorrer a si mesmo. Recentemente ouvi uma palestra sobre aconselhamento familiar e o que estava sendo ensinado, dirigido aos casais, pais e mães participantes do encontro, achei muito relevante e penso que se aplica não só ao contexto familiar, mas a todos os nossos relacionamentos pessoais, de uma forma geral. O preletor disse o seguinte: nós nunca seremos capazes de entender o real conceito de família apresentado nas Escrituras enquanto não tivermos consciência de que Deus nos tem convocado para uma missão misericordiosa, que pela razão que eu acabei de falar, eu interpretei como sendo uma missão de graça e misericórdia. E a ilustração que o palestrante usou para engajar a imaginação dos ouvintes para esse chamado misericordioso de Deus foi o cenário de uma situação desesperadora em que uma casa está pegando fogo, onde várias pessoas estão encurraladas em algum canto lá da casa, impossibilitadas de sair. Imediatamente uma equipe de resgate chega para fazer o livramento. Graças à rapidez e disposição deles, dos bombeiros, as pessoas que estavam presas pelo fogo são salvas. Então, fazendo uma analogia com a família, pais e mães são a equipe de resgate, são os primeiros a prestar socorro enviados por Deus para socorrer os filhos. E essa ilustração é bem apropriada, especialmente quando consideramos a responsabilidade primária dos membros de uma equipe de resgate. Eles precisam entrar na casa o mais rápido possível, localizar o lugar exato onde as pessoas estão encurraladas, mas fazendo isso não para chegar lá e começar a criticar as pessoas, não para julgar, questionar a razão pela qual o incêndio tenha sido iniciado, mas sim para resgatar as pessoas e livrá-las daquele perigo o mais rápido possível, não é mesmo? Semelhantemente, muito mais do que ser criticado, muito mais do que ser julgado, a maior necessidade do ser humano é receber a graça e misericórdia de Deus. E o modo que Deus usa frequentemente para tornar visível a sua graça invisível, para tornar visível a sua misericórdia invisível, é enviando pessoas que já experimentaram a graça e a misericórdia de Deus para expressarem graça e misericórdia a pessoas que necessitam de graça e misericórdia. Faz sentido, não é mesmo? E sabe como isso acontece no contexto da nossa vida? Geralmente, quando nos deparamos com certas falhas, pecados ou fraquezas na vida de outra pessoa, do nosso cônjuge ou dos filhos, somos tentados a ficar irritados, impacientes e até ofensivos. Mas quando levamos em conta os ensinos bíblicos, podemos perceber claramente que, sob a perspectiva de Deus, as situações de conflito, de adversidade, de dor, de sofrimento e de tudo mais que traz contrariedade para a nossa vida, nunca é simplesmente para nos trazer irritação, nunca é simplesmente fruto do acaso, nunca é simplesmente para causar interrupção ou bagunçar a nossa agenda, mas é sempre porque Deus está empenhado numa missão de graça e misericórdia. E Ele quer nos usar como seus instrumentos na vida de outras pessoas que também necessitam da sua graça e misericórdia. Ou seja, não é por acaso, nunca é meramente um problema de personalidade forte, nunca é simplesmente uma questão de infantilidade, ou má sorte, ou por puro azar. Nunca é só para nos castigar por algum pecado, mas é sempre por causa da graça e da misericórdia de Deus. É com atitude de graça e misericórdia que devemos encarar as falhas e fracassos
na vida do nosso cônjuge, dos nossos filhos e amigos. É por causa da sua graça e misericórdia que Deus revela as falhas e fracassos nossos e das pessoas ao nosso redor, para que assim possamos ser participantes da missão misericordiosa de Deus. Agora, é importante ressaltar que agir com graça e misericórdia não significa, de forma alguma, ausência de disciplina, não significa concordar ou encorajar hábitos pecaminosos, como o apóstolo Paulo retoricamente perguntou aos cristãos de Roma: será que devemos continuar pecando para que a graça de Deus aumente? E a resposta dele é claro que não, de maneira nenhuma. Em outras palavras, a missão misericordiosa a que Deus tem nos chamado é aquela em que estamos andando em direção às pessoas que precisam ser resgatadas e libertadas, ao invés de nos desviar ou nos distanciar delas. Não devemos menosprezar, ignorar e nem rejeitar os que necessitam de graça e misericórdia, assim como a responsabilidade de uma equipe de resgate jamais seria de dar as costas e ignorar a situação de alguém que necessita de socorro. Menosprezar, ignorar, rejeitar são atitudes de julgamento e não de misericórdia. E a realidade que precisamos reconhecer, antes de mais nada, é que, espiritualmente falando, a casa que está em chamas é cada um de nós. Nós somos a casa em chamas. O que a graça de Deus faz, ela nos liberta de nós mesmos. Nos liberta da nossa natureza corrompida. A nossa própria natureza é o nosso maior inimigo. Se a maior preocupação de um bombeiro for somente com o que for bom, fácil e seguro para si próprio, ele não irá correr em direção a quem precisa de socorro. Portanto, para que nós possamos atender à convocação de Jesus, para sermos emissários da sua graça e misericórdia, precisamos render a nossa vida à vontade de Deus. Os verdadeiros emissários da sua graça e misericórdia são aqueles que cultivam a atitude de negar a si mesmo, isto é, de abrir mão das nossas vontades, nossos planos e projetos pessoais, para que o Espírito Santo tenha a oportunidade de prosseguir transformando a nossa natureza humana, nos concedendo o privilégio de fazer parte da equipe de resgate de Deus. O Deus a quem servimos e cultuamos é o Deus de toda graça, que sobrenaturalmente tem invadido as nossas vidas, e essa graça é a nossa esperança, a única esperança. Vamos pensar seriamente sobre isso.